Boa noite, igreja. Só abaixa um pouquinho aí, Eric, só um pouquinho. Senão, motivo de alegria estar aqui, primeiramente, de poder ouvir as crianças. Me lembrei da minha época de criança aqui na igreja, da época que ainda quem acho que era responsável pelo departamento infantil era a irmã Miriam, que tem a escola lá hoje, bastante tempo. Os irmãos lembram, na época que eu era criança muito alegre, enérgica. A irmã Irene sabe. Quem é mais antigo aqui na igreja lembra, há cerca de 20 anos atrás, e ver essas crianças que algumas eu vi nascer, ser apresentada aqui na frente, cantando, louvando ao nosso Deus, desenvolvendo talentos e dons para a honra e glória do nosso Deus. Segundo motivo de alegria, de estar aqui, pelos livramentos. Todo mundo sabe o que aconteceu no nosso estado e principalmente no município do Rio durante a semana. Que também venhamos orar pelos familiares que perderam, infelizmente, entes queridos no acontecimento de terça-feira. Que Deus estenda a sua misericórdia e graça sobre aquelas famílias. Amém? Peço que a irmã Eliane abra ali na divisa e no tema e divisa. Pode ser? Pode ser no tema? Não tem o tema? Tá bom. O tema tem no boletim. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Esqueci meu boletim no... Obrigado, irmã Mirtes. O tema é bem sugestivo, Como já foi cantado aqui, o amor de Deus. A divisa, se encontra em Romanos 5, versículo 8. Vamos ler todos juntos, meus irmãos? No 3. 1, 2 e 3. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Vamos orar mais uma vez. Pai, graça te damos por mais uma vez o Senhor ter dado a oportunidade de estarmos aqui em tua casa, para louvar e engrandecer o teu santo e bendito nome. Nesse momento, que o Senhor fale através da tua palavra, que o Senhor toque os nossos corações através do teu Espírito e que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Oração que eu te faço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Quando eu li esse texto, de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, à igreja de Roma, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Quando eu li esse texto, eu achei resposta para duas perguntas. A primeira é: como saber por que ou como eu sou amado por alguém? E a segunda foi: como saber se realmente eu amo alguém? Esse texto ele nos responde e nos fala algo muito interessante, que o amor ele é mais do que palavras, o amor ele é mais do que declarações, o amor ele é mais do que você dizer a alguém eu te amo, mas o texto nos demonstra que amor não é somente falar, não é somente declarar, mas também é você demonstrar em atitude. É você colocar aquilo que você fala em ação. O amor são mais do que declarações. O amor, ele se personifica em atitudes e ações. Esse texto, ele responde isso para nós. Como um exemplo, que podemos citar aqui como sabemos que nossos pais nos amam? Porque desde pequenininhos
somos nós, né? Eles vão lá, cuidam da gente, botam comida na nossa boca, nos dão um lar, nos dão uma casa, nos levam para a escola. Isso é ações que nossos pais demonstram por nós e evidenciam o seu amor pela gente. Por exemplo, casais, sabemos que amor não é somente palavras. Quem é casado sabe, estou nesse intento, né, daqui a pouco tempo. E amar não é somente você falar para a sua amada esposa ou para o seu marido, eu te amo. Mas esse amor, ele deve se evidenciar em atitude. Por exemplo, uma amizade. Você sabe quem é seu amigo, não por ele dizer que está contigo, mas é na hora do aperto, ele passar junto com você. O amor, ele se evidencia não só em palavras, mas em atitude e ações. E Deus, ele também faz isso. Quantas vezes nós ouvimos, olha, Deus te ama, Jesus te ama. Quantas vezes ouvimos isso? Que o amor de Deus, ele se estende a todas as pessoas. E assim também Deus o fez. O amor de Deus, ele não está ligado somente no dizer, no falar. Mas Deus demonstra esse amor por nós. E esse texto, ele evidencia isso e fala sobre isso. Ele fala, mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Primeira coisa que ele fala, Cristo morreu em nosso lugar. A primeira evidência do amor de Deus para com o homem é que Cristo veio ao mundo. É que o Verbo de Deus se encarnou e viveu entre nós, assim como diz o apóstolo João em seu Evangelho. A maior evidência de Deus para com o homem, do seu amor, está ligado na vinda de Cristo ao mundo. Deus demonstra o seu amor por nós quando Cristo se encarna. Cristo, ele sendo Deus, assim como o apóstolo Paulo diz em Filipenses, ele se humilha e torna a condição de homem. O Deus que se humilhou, o Deus que era Deus, sendo adorado 24 horas por dia, desceu à terra, se fez homem e morreu por nós. Quando João Batista, o último profeta da velha aliança, ele vê Jesus, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim e declara acerca do Messias: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A maior evidência que Deus nos ama é essa, que Deus envia Jesus para morrer em nosso lugar. Jesus é aquele que nos reconcilia com Deus. Podemos ler também no mesmo capítulo aqui, ele diz algo muito interessante acerca da nossa condição. E é o segundo tópico que Paulo fala ali. Que Cristo veio ao mundo. Primeira condição, primeira coisa que demonstra o amor de Deus por nós. E a segunda é, quando ainda éramos pecadores. Para complementar, no versículo 10, ele vai dizer assim: se quando éramos inimigos de Deus, quando ainda éramos pecadores, e na condição de pecadores, inimigos de Deus, alvos da ira de Deus, estávamos destinados ao inferno, por causa do nosso pecado. Eu quero ler 2 textos aqui para evidenciar isso. O primeiro é que se encontra no livro do profeta Isaías, 59, versículo 2. Tem como projetar?
Isaías 59, versículo 2. Vou ler aqui, irmãos, para encurtar o tempo, mas peço que a mídia ainda projete ali. Isaías 59, versículo 2. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O que faz separação entre Deus e o homem, aqui como o profeta diz, são os seus pecados. O pecado é aquilo que afasta o homem de Deus. O pecado é aquilo que impede o homem de ter um relacionamento com Deus. Quando Adão transgride a lei de Deus lá no Éden, agora toda descendência, incluindo Adão, está separado de Deus, impedido de ter um relacionamento direto com Deus. Outro texto que diz acerca da separação de Deus ao homem é o texto também do livro de Romanos, capítulo 3, versículo 24. Ele é bem claro quando diz assim, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não podem se chegar a Deus. Assim como o profeta diz, olha, Deus escondeu o rosto dele de vocês. Vocês estão impedidos de se chegar a Deus. E outro texto que evidencia isso também, e por último, é o texto de Romanos 8. Versículo 11, que diz assim, Romanos 8, meus irmãos, versículo 8 também. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E esses três textos, eles evidenciam que aquele que um dia pecou, que aquele que nasceu, natureza pecaminosa, como todo homem nasce, está distante de Deus. E voltando, o amor de Deus é demonstrado ainda nessa condição humana. Quando Deus teve misericórdia de nós e não considerou a nossa condição de pecador, mas derramou misericórdia sobre nossas vidas. Ainda errantes, distantes, e assim como o texto diz, inimigos de Deus, Deus demonstrou o seu amor por nós. Então, o amor, ele é mais do que palavras. O amor se personifica em ações e atitudes. E Deus demonstrou isso por nós, quando enviou o seu Filho, quando ainda éramos pecadores e inimigos dele. Distantes, pessoas que não glorificavam ao Senhor, mas que transgrediam a sua lei. E tinham prazer em transgredir ela. E a pergunta final e que eu deixo para os irmãos é: Deus me ama, isso é evidenciado aqui. Mas será que eu recebo esse amor? Será que eu recebo ou aceito o amor de Deus em minha vida? Para eu receber o amor de Deus em minha vida, há uma condição: eu aceitar a Cristo, eu aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É eu ter Cristo como Senhor da minha vida. É eu me render aos pés dele.
é eu me submeter ao seu senhorio. Deus nos ama, mas para que eu desfrute desse amor, é necessário eu me render a esse amor, que está na pessoa de Jesus Cristo. João vai dizer em seu evangelho, um texto muito conhecido por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, quando eu olho para a expressão de tal maneira, podemos compreender quando as crianças cantaram aqui, né? Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo. Mas também o amor de Deus, ele é pequeno, ele cabe lá dentro, de um coração de quem se rende ao Salvador. O amor de Deus está disponível a todos aqueles que creem e se submetem ao Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus se demonstra quando Cristo morreu por nós, ainda quando éramos pecadores, miseráveis e distantes de Deus. Eu quero lhe fazer um convite essa noite. Você que entendeu essa palavra, entendeu que Deus te ama, entendeu que você está na condição de pecador, inimigo de Deus, mas entende que esse amor está disponível para você, e se você aceitar esse amor, você alcança a vida eterna. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Se você quiser aceitar esse amor, se render a esse amor, peço que você levante a sua mão. Estaremos orando pela sua vida. Estaremos orando por você. Quero lhe fazer esse convite. Tem alguém que recebe o amor de Deus ou quer receber o amor de Deus em sua vida? Basta você ter uma decisão, fazer uma escolha, se render a Jesus. Se o Espírito Santo de Deus te tocou, eu quero que você levante a sua mão. Estaremos fazendo essa oração por você. Ou você também que está afastado dos caminhos do Senhor, peço que você também levante a sua mão, se você quer receber desse amor. Tem alguém? Alguém que o Espírito Santo de Deus tocou? Mesmo distante, mesmo você longe de Deus, hoje Deus te aceita, porque Ele te ama e derrama o seu amor sobre sua vida através de Cristo. Tem alguém nessa noite que aceita o convite de receber e desfrutar do amor de Deus? Não irei me delongar, estarei fazendo uma oração final. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e que possamos a cada dia desfrutar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Oremos. Pai de amor e de eterna bondade, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, muito obrigado pela Tua misericórdia, muito obrigado pelo Seu amor, Senhor, que é evidenciado, que é mostrado através da vinda do Seu Filho ao mundo. Não somente da vinda dele ao mundo, Pai, mas também da entrega dele na cruz. A entrega que nós devemos instalar no lugar dele. Mas pela Tua graça, ele morreu a nossa morte, sofreu o nosso sofrimento e pagou a nossa dívida, rasgou a cédula que tínhamos contra o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado por nos amar.
Que o Senhor a cada dia continue nos abençoando, nos guardando e nos preservando, ó Pai, em seu caminho. Muito obrigado, Senhor, pela sua salvação em Cristo. Oração que eu te faço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue te abençoando, seminarista Raí, daqui a pouco bacharel, futuro pastor. E não podemos esquecer, né, dos nossos visitantes. O irmão Carlos me lembrou aqui. Quem está nos visitando, por favor, fique de pé. Fique de pé.